Em pesquisa divulgada pelo portal G1 Notícias, um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo reuniu mais de 150 documentos de autoria de mulheres ou relato de seus discursos escritos entre 1500 e 1822. A importância desses relatos documentais é a publicidade de um microsistema histórico que revela a submissão e a violência contra a mulher na estrutura social do Brasil, que hoje reflete e se perpetua no contexto social contemporâneo. A seguir, falaremos sobre alguns dos relatos coletados pelos pesquisadores. Primeiro relato, Ana Maria Cardosa, 1765, abuso sexual. Ana Maria foi responsável por redigir uma carta que justificava a fuga de seu lar. A motivação por trás dessa fuga se resumia na violência doméstica e no abuso sexual que sofria do pai e do irmão. Ainda em seu relato, ela incluiu outras mulheres da família que, assim como ela, vivenciaram essa terrível experiência e pedia a prisão dos seus agressores. Atualmente, a violência sexual é uma das principais formas de violência sofrida pelas mulheres brasileiras. Cerca de 7,5 milhões de brasileiras foram vítimas de algum episódio de violência sexual na vida. A violência ocorreu, em 62% dos casos, na residência das próprias vítimas. Segundo caso, Feliciana Coelha, 1805, escravidão. Ex-escrava, Feliciana foi liberta da escravidão pelos seus senhores, e os seus filhos eram nascidos de ventre livre. Apesar de sua liberdade, Feliciana e seus filhos foram vítimas de uma tentativa de venda. Ela recorreu ao judiciário, que julgou procedente o seu pedido para lhe tirar da escravidão junto aos seus filhos. Em 2020, o Ministério Público do Trabalho contabilizou 942 trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão. A maior parte desses resgatados ocorreu no meio rural, mas o Ministério Público do Trabalho relatou um aumento no número de casos nas cidades, especialmente entre trabalhadoras domésticas. Terceiro caso, Felipa de Souza, 1591, relações homoafetivas. Felipa de Souza foi acusada pelo Tribunal do Santo Ofício pelo chamado crime de sodomia feminina, ou seja, manter práticas sexuais com outras mulheres. Felipa foi condenada a penitências espirituais e a ser açoitada publicamente. O tribunal ainda determinou seu decreto pérpetuo para fora da capitania, ou seja, sua mudança da Bahia em caráter definitivo. O Brasil não possui até hoje nenhuma lei que criminalize explicitamente a homofobia e a transfobia. Em 2019, uma decisão do STF determinou o enquadramento desses crimes por meio da Lei do Racismo, Lei 7.716, até que o Congresso Nacional edite uma lei específica sobre o tema. Quarto caso, Francisca Antonieta, 1802, assédio sexual na igreja. Francisca denunciou que um padre a assediava e relata que não queria mais se confessar com ele. No texto, Francisca conta que o vigário achava muita graça em certa parte do meu corpo e dizia que ela era uma tola em não lhe querer. Ela conta que, mesmo após evitar o padre por algum tempo, se viu obrigada a confessar-se com ele, já que ele era o único confessor da cidade onde morava. Depois do episódio, ela se mudou e foi orientada por outro padre a denunciar o assédio que sofreu. A Igreja Católica, em 2021, passou a criminalizar o abuso sexual no sistema interno da Igreja e a permitir a punição de leigos que ocupam cargos religiosos, além de criar um mecanismo de responsabilização por omissão e negligência. No sistema judiciário, é comum que os vigários sejam responsabilizados pelos crimes de estupro de vulnerável, assédio sexual e violação sexual mediante fraude.